Nesse meio, posteriormente a isso, não é meio tempo, posteriormente a isso, surgiram outros movimentos na Europa, sempre dentro do pensamento cristão. O Swedenborg, Jacob Boehme, Martínez de Pasquale, movimento dos irmãos João Piccolo de Mirandola, Martírio de Ficini, Erasmo de Rotterdam, e a coisa estava mais ou menos encaminhada para o reflorescer do pensamento cristão místico ou esotérico. Aí surge também, nesse período, uma renovação no movimento cristão através das ordens de cavalaria, cavaleiros andantes, e aí finca raízes o movimento rosacruciano inspirado no antigo misticismo egípcio, e de qual vai se desmembrar também um movimento maçônico, que vai ser sustentado por Ragon, cujos escritos iniciáticos estão ainda na posse do Grande Oriente da França. Bom, interessante assinalar, nesse meio tempo, que já no século XX, não, no século XIX ainda, no século XIX, tanto o Espiritismo como a Teosofia, eu diria que são primos carnais, né? Passaram a ser vítimas do ódio virulento da perseguição jesuítica da Igreja Católica. Então, o primeiro grande anátema lançado contra os dois movimentos, Espiritismo e Teosofia, deve-se a d'Iberville, que era um jesuíta. Escreveu um tratado em 6 volumes chamados Os Espíritos, em que ele construiu, ele conheceu, estudou profundamente essas regras todas, teve as informações todas que o Espiritismo iria trazer para o século XX, tem as informações todas que a doutrina secreta trouxe para o século XX. Ele conheceu tudo isso, só que, ardilosamente, ele construiu uma teoria de que tudo isso existiu no passado, como, por exemplo, as explicações sobre o nascimento de Moisés na água do rio Nilo, que seria igual ao mito de religiões, tanto do Oriente como do Oriente Próximo. Então, d'Iberville diz, não, isso aí, Satanás já sabia que tudo isso ia acontecer, então, previamente plantou esses movimentos antes do Cristo chegar para ser o movimento anticristão. Bom, já no século XX, Teosofia e Espiritismo foram escolhidos como tema de ataque direto e virulento de outro grande jesuíta. Muita gente pensava que ele era um ocultista, mas era um grande jesuíta. René Guénon. René Guénon assestou as suas baterias, estudou profundamente a teologia indiana, a teologia islamita, a teologia rabínica, e assestou as suas baterias em 2 obras fundamentais. Uma ele denominou Teosofismo, História de uma Pseudo-Religião, para detonar a teosofia. E uma outra, o Espiritismo. Então os dois primos passaram a ser alvo predileto do ataque do movimento jesuítico no nosso século XX. E ainda está aí, ainda está na ordem do dia. Atacar um repercute no outro, porque se um fala genericamente sobre a unidade das religiões, o outro vem na prática do seu exercício religioso provar que este mundo existe e que não está só sob o controle da Igreja Católica ou das igrejas evangélicas. Bom, há várias espécies de espiritismo. Há o espiritismo que chulamente alguns dizem baixo espiritismo, isso é uma qualificação
racista, preconceituosa, não existe nada de baixo ou de alto espiritismo. Espiritismo é espiritismo. O que existe há um espiritismo codificado que assumiu a posição de religião. É uma religião organizada. E há um espiritismo que é praticado, exercido, vou me reportar só aqui do Brasil. Duas grandes correntes que praticam um outro tipo de espiritismo sob modalidades diferentes. Uma que é a Umbanda, é uma linha espírita, porque lida com aquilo que eles chamam almas, informações trazidas pelas almas. Na definição dos pesquisadores oficiais, cientistas sociais, antropólogos, etnólogos e etnógrafos, deve-se ao Patrício Arthur Ramos, na obra O Negro Brasileiro, a informação de que estava sendo, primeira vez em que ele dava a informação que estava sendo construída no Brasil uma nova religião, uma religião chamada brasileira. E que a falta de definição e de conceituação e terminologia adequada para os seus adeptos, porque ela surgira ou estava surgindo como um braço aceito pela classe média, extraído do umbigo de uma religião também tradicional que estava no Brasil por força da escravidão, que era a tradição iorubana, a chamada tradição Nagô. Então o Ramos colocou a seguinte fórmula da nova religião brasileira: é uma religião afro-indo-católico espírita ocultista. Essa foi a primeira definição, porque ele encontrou elementos de todas essas linhas de práticas religiosas e afro-indo, que era do índio, católico, espírita, do Kardec, e ocultista. Roger Bastide, um outro grande pensador, cientista, pesquisador de campo, que se dedicou a uma obra, 2 volumes, sobre o trabalho dos negros no Brasil, as religiões negras no Brasil. Ele fez uma incursão e disse que era a coisa mais linda que estava acontecendo ao cientista social do nosso século, do século XX, nosso não, do século passado, era que pela primeira vez ele estava tendo a experiência de ver uma religião se formar. Porque de todas as outras religiões a gente tinha informação histórica, mas não assistiu à formação. Como é que formou o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, etc. A religião negra no Brasil estava se formando e ele, o cientista social, estava assistindo e acompanhando de perto como é que estava se organizando isso. Então, no início, era polícia em cima. Tá? No Rio de Janeiro, era resolvido na base da pata de cavalaria, fechar os terreiros de Umbanda, como casa de feitiçaria, e o sacerdote católico na frente, a polícia atrás, e o governador e o prefeito apoiando por causa dos votos, e a coisa toda era meio problemática. E o espiritismo, que estava começando a introjetar-se também em terras brasileiras, abrindo um parênteses, paradoxalmente, esses 2 movimentos começaram a penetrar no Brasil, os 3, inclusive a teosofia, graças a um pensador que não era católico, não era espiritualista, mas que criou um movimento e até uma religião de natureza acadêmica, que foi Augusto Comte. Ele criou um movimento chamado positivismo e bolou uma religião universal que ele chamava religião da humanidade, que ao invés de santos, eram os grandes heróis, os grandes pensadores que eram cultuados. Então, graças à influência de Augusto Comte, os jovens oficiais do Exército Brasileiro, que receberam uma influência muito grande do chamado clube positivista que existia no Brasil, começaram a preconizar
a transformação da monarquia, do império, numa república. Foi influência direta do pensamento do Augusto Comte. E implantada a república, com a primeira carta constitucional que deu a liberdade de culto, aí começaram a aflorar em terras do Brasil as ideias do espiritismo, da teosofia, e da Umbanda começou a se formar como uma religião nova. Porque houve essa liberdade de culto, foi aberta na Carta Republicana, ao contrário da Carta Imperial, em que considerava o Brasil um Estado católico, era um Estado religioso. A religião do Brasil era oficial, católica. Veio a Constituição Republicana, não, liberdade de culto. Quando estabeleceu isso, entraram os espíritas, começaram a entrar os teósofos, e aí foi surgindo em 1910, então surge a teosofia no Brasil, se planta em terras brasileiras, e está aí o resultado, vocês aqui também reunidos, graças ao movimento dos oficiais brasileiros que acreditaram nos ideários de Augusto Comte. E, diante desse quadro, nós chegamos a outro ramo de outra religião espírita, não no sentido de comunicação com os mortos, porque o espiritismo Allan Kardec está vinculado à manifestação de mortos através de vivos, que seriam os médiuns. Essa outra linhagem, que é classificada pejorativamente como candomblé, mas na verdade é uma religião com organização milenar. Deve-se isso às pesquisas de uma outra patrícia estudiosa, Joana Elben dos Santos, que escreveu um trabalho, que foi a tese de doutorado dela, chamado Os Nagô e a Morte. Ela foi em campo pesquisar na África. Escreveu e mostrou, através dos relatos milenares de tradições orais, toda a estrutura de uma religião excelentemente organizada, só que era uma religião feminina, com sacerdotisas, graus iniciáticos, tradições, história igualzinha a qualquer outra religião, a história da formação do universo, dos seus heróis, dos seus deuses, rituais, como deve ser feito, tudo que vocês podem imaginar que uma religião oficial, como é a religião católica, ou a religião budista, ou a hinduísta, ou qualquer ramo evangélico executa, o candomblé faz nas suas casas. A chamada feitura de santo observa uma hierarquia. Só que houve um pouco de modificação, porque as sacerdotisas passaram a ser substituídas também por alguns homens aqui no Brasil. No continente africano continua sendo exclusivamente uma religião feminina, de liderança feminina com sacerdotisas. Deve-se também a um outro grande estudioso de religiões comparadas, Charles Braden, americano, professor da Universidade dos Estados Unidos, uma obra chamada Os Livros Sagrados, em que ele demonstra e comprova de que o que prevalece para caracterizar uma religião não é só o livro escrito, não, porque há povos pré-literários que tinham uma religião organizada. Então ele explica como é que funcionava na tradição oral. Tudo que vocês pensarem em termos de organização religiosa, que o rabinício tenha, a Igreja Católica tenha, as evangélicas tenham, as protestantes, chamadas protestantes a partir da reforma luterana, também possuem, essas tradições dos povos pré-literários também possuem. A existência de um grande ser, um grande espírito, que é o fomentador, inspirador de todas as coisas do mundo, o culto da morte, o despachamento dos mortos e a divisão do mundo. E curiosamente eu trouxe isso para vocês, que é um estudo que me ocorreu de mostrar a teosofia dentro da tradição oral, da tradição Nagô. Eu vou ler para vocês o que a Joana Elben
Elben dos Santos, nos fala sobre a formação, cosmogênese, no relato da tradição Nagô ou Iorubana. Isso aqui textualmente. Tradução que ela colocou em linguagem ocidental, no nosso idioma, mas da tradição oral milenar, mantida por essas organizações religiosas lá de Iorubanas. Vocês vendo a leitura disso aqui, vão perceber logo que isso aqui é uma descrição que está em Cosmogênese, está num dos livros fundamentais do Espiritismo de Kardec, que é a Gênese. Temos a Cosmogênese da Doutrina Secreta, primeiro volume, e no Pentateuco de Kardec, o último livro deles se chama a Gênese, que é um livro que é pouco lido pelos espíritas, mas que é o fundamento básico de todo o edifício, toda a construção do edifício dessa nova religião, que é a religião espírita cristã. Então veja a descrição da tradição Nagô. Olorum era uma massa infinita de ar. Quando começou a mover-se lentamente, a respirar, uma parte do ar transformou-se em massa de água, originando Orixalá, o grande orixá Funfun.